amigos, boa tarde. Aqui quem está falando é o psicólogo Pablo Cordeiro, mais uma vez no programa Psicopapo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, meus amigos. É um grande prazer estar aí com vocês. Estamos aqui iniciando mais um programa Psicopapo. Programa aí junto com a rádio Show do Figueiredo, FJR Online. E hoje a gente tem um tema muito especial aí para trabalhar com vocês. Tô vendo aqui quem está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Se você deixar seu comentário aí, a gente pode ir trabalhando, conversando sobre os temas em específico. E a frase do dia para desenvolver a personalidade. Para quem não sabe, todo programa Psicopapo a gente vai trazer uma frase que tem a ver com a ideologia do nosso projeto, que é o desenvolvendopersonalidade.com.br. Então, todos os dias a gente vai trazer uma frase específica que a gente nomeou de a frase do dia para desenvolver a personalidade. E a frase é, sem muitos mistérios: será que as outras pessoas são mais responsáveis pela sua vida do que você mesmo? Puxa, que tema incrível, hein? Se até o Caissara gostou dessa aí, ó. Gostou, Caissara? Bom, hein? Bom. Então a frase do dia para desenvolver a personalidade é: será que as outras pessoas são mais responsáveis por sua vida do que você mesmo? Muito interessante, sem dúvida nenhuma, até porque muito provavelmente, quando a gente fala uma coisa como essa, já nos vem várias imagens mentais, vários acontecimentos que nos levam a pensar da responsabilidade das outras pessoas e da corresponsabilidade delas, ou até mesmo da isenção da nossa. Puxa, mas que mistério, que confusão. Mas é mais ou menos assim que a gente fica, né? Quando a gente pensa em relações e quando a gente pensa em responsabilidades. É verdade. Quando a gente pensa mesmo nas ações que tem as nossas decisões e o quanto que isso impacta, o quanto que as outras pessoas estão envolvidas, gera um certo conflito emocional, né, Pablo? Porque sim, o quanto que... se a gente parar para pensar as coisas que a gente decide, que a gente faz, o quanto que está envolvido o que a gente quer e o que a gente quer para o meio, e o quanto que a gente pode ser assertivo, se a nossa decisão a gente pode sofrer uma rejeição, ser preterida por causa disso, né? Então, muitas vezes, decisões elas acabam sendo inautênticas, né? E a gente, às vezes, acaba pensando, pô, tá vendo? O culpado disso tudo é o fulaninho ali, né? Ele que é o culpado pela minha vida tá assim. Será que é mesmo? Tiago, está implícito, está afirmado que em nossas vidas, só pelo fato da nossa existência, pelo fato de estarmos inseridos na humanidade, na sociedade, na comunidade, enfim, está implícito então que nós devemos ou devíamos ter responsabilidade sobre nós mesmos. Inclusive, é assim que a gente se coloca na sociedade, como um cidadão responsável por suas ações e que também precisa estar preocupado, de certa maneira, com o bem-estar coletivo. Mas como é que é isso? Como é que eu implicitamente deveria estar mergulhado na ideia de que eu sou responsável pela minha vida, mas no dia a dia, às vezes, eu tenho comportamentos que me mostram ou que me levam a pensar que a responsabilidade, às vezes, é terceirizada a outras pessoas. O que você pensa disso, Thiago? Olha, eu penso que quando, por exemplo, inclusive existe um erro de pensamento que a gente chama em TCC, que são as distorções cognitivas, né? Um erro de pensamento muito comum, que é quando a pessoa ela pega por exemplo, uma situação como essa e ela absorve como inteiramente culpa dela, né? Então, se alguma coisa der errado, então ela pega e ela ignora o erro de outras pessoas, ela ignora a culpa de outras pessoas como se fosse uma culpa só dela. Então, assim, não fui chamado para fazer tal projeto, a culpa é minha. Não é porque, de repente, não deu certo, ou talvez não fosse o melhor momento. Não, a culpa ela é totalmente minha. Você acaba moldando essa culpa inteiramente para você. E quando você faz isso, eu acho que isso é uma situação que ocorre no cotidiano de muita gente, né? É uma queixa que eu escuto muito.
quando você acaba absorvendo essa culpa inteira para você, o que acontece? Você isenta a outra pessoa de refletir junto com você de que culpa que ela tem, né? Então, se por exemplo, seu casamento tá ruim, né? Faz de conta, então, seu casamento tá ruim, sua esposa tá com dificuldade com você, seu marido tá com dificuldade com você, não sei. Se você pega e coloca a culpa inteira para você, nossa, não, a culpa é minha, não adianta, qualquer pessoa que ficar comigo vai dar errado. Você acaba colocando a outra pessoa numa posição onde talvez ela não tenha direito, né? Porque como que um casamento dá errado por causa de uma pessoa só? Será que acontece isso mesmo? Será que cada um não tem uma parcela de culpa e quando ambos assumem sua parcela de culpa não fica mais fácil, não fica mais viável e mais assertivo de tentar pensar no conflito? Isso é importante, né? Às vezes a gente faz esse movimento também como um processo de baixa autoestima, de uma tristeza, de uma percepção muito negativa a respeito de si. Então, a gente tem que pensar mais globalmente, como o Thiago está comentando, mas às vezes esse tipo de pensamento também pode estar deflagrando que nós estamos com algum tipo de problema de dificuldade de percepção a respeito do nosso papel dentro de um relacionamento, por exemplo, como no exemplo do Thiago, das nossas responsabilidades nesses papéis, né? Tomemos um exemplo, então. Imagine uma pessoa... um outro exemplo agora, né? Imagine uma pessoa que possui dívidas. Ela vai se endividando, e aí ela pensa mais ou menos assim, bom, como eu estou com um problema de dívida muito grande, eu preciso pedir ajuda para um amigo meu, para um familiar meu, para fulano, beltrano, ciclano, e vai lá pedir ajuda. É uma situação muito corriqueira, muito comum acontecer entre as pessoas. E ela chega lá e pede para você uma ajuda financeira, e aí você diz para ela, não, eu não posso emprestar. A pessoa se sente ofendida. Não é verdade, Thiago? Sim. Ela pode chegar e dizer assim, todas as vezes... E é assim que acontece, né? Todas as vezes que eu preciso, você nunca ajuda. Todas as vezes que eu estou realmente precisando de um auxílio, não tem quem possa me dar este auxílio. E aí ela vai se colocando numa situação em que todo mundo deveria ser obrigado a ajudá-la. Tem pessoas que acabam tendo esse comportamento de uma maneira tão planejada que ela faz as dívidas imaginando que outras pessoas vão poder ajudar ela financeiramente, né? Nossa, é verdade, eu já ouvi muito isso, né? E aí, quando a pessoa faz isso que você está falando, pegando esse exemplo fantástico e emblemático que você deu, né? Quando a pessoa ela acaba fazendo dívidas, acreditando que, não, alguém me ajuda. No final das contas, é muito comum, né? Não, no final, a gente dá um jeito no final, né? Alguém me ajuda, a gente dá um jeito. Temos que acreditar que alguém vai ajudar. Tem que acreditar, né? Sim. Quando você faz isso, aí se você tem uma negativa, fala, meu amigo, não vai dar, dessa vez não dá pra te ajudar, você vai ter que dar seus pulos. Aí a pessoa, ela pega, ela valida o quê? Ninguém me ajuda, tá vendo? Não dá pra contar com ninguém. Ninguém é meu amigo. Aí a pessoa, ela acaba esquecendo, ela fortalece só o negativo, ela acaba esquecendo que por todas as outras várias contingências as pessoas ajudaram ela, mas dessa vez ninguém ajudou. Mas o que fica mais forte é, ninguém me ajudou agora. E vira aquilo que a gente estava até conversando hoje de manhã, né? Daquela questão de uma codependência, né? Vai virando uma questão de terceirização da responsabilidade. Por quê? Eu pego uma situação em que eu faço a dívida, e aí eu peço ajuda de alguém, e esse alguém me ajuda, ótimo. E essa pessoa me ajuda uma segunda, uma terceira, ou outras pessoas. E aí, quando essa pessoa que sempre está me ajudando, outras pessoas que estão sempre me ajudando, se coloca numa posição de não me ajudar mais, a gente fica super incomodado. E aí acontece isso que você falou, né, Thiago? A gente acaba esquecendo todo o histórico. Mas houve um hábito tão grandioso aí de jogar as minhas responsabilidades para outra pessoa, que agora a culpa já não é mais sua que fez as dívidas. A culpa é da pessoa que não mais te emprestou o dinheiro. E aí, realmente, você fica outorgando as suas responsabilidades e você passa a não mais estar responsável por suas ações. Me parece uma atitude interessante para quem quer fugir das suas responsabilidades. Se torna até uma atitude infantil, não é? Matura, né? Sim. Porque você vai criando condições e preceitos onde você entende que as pessoas elas precisam fazer por você e não você fazer por si próprio, né?
E até uma coisa que você estava falando agora há pouco, que está muito ligado também, quando uma pessoa faz isso, é uma crença muito baixa em cima das suas próprias potencialidades, né? Então, assim, são arquétipos de pensamento, a maneira que a pessoa tem de compreender o meio biopsicossocial que ela está inserida aí, de uma maneira desadaptada, né? Disfuncional. Ela não consegue administrar os recursos que ela tem. É como se ela sempre precisasse de outra pessoa para ela se sentir plena, para ela conseguir realizar as ações da vida dela. É como se estivesse sempre precisando de uma aprovação. E claro, como que resolve isso? A gente está trazendo abacaxi aqui para você, né? Talvez muita pessoa, né? Tô vendo um monte de gente ali no estúdio ali falando, fazendo assim com a cabeça, assim, né? Mas assim, gente, a gente está trazendo abacaxi para vocês, mas a gente vai ajudar a descascar o abacaxi. Então, assim, um dos pilares que a gente pode desenvolver, é claro, é ajudar, auxiliar a pessoa para ter autenticidade, né? Para ela conseguir desenvolver as questões de autoestima dela. A autoestima está ligado aos pensamentos que você tem de você. Como que você compreende os recursos que você tem positivos em você mesmo? Né? Você espera que as outras pessoas falem para você, nossa, como você é legal, nossa, como você é inteligente. Não é muito melhor você ter esses conceitos claros dentro de você e quando alguém falar para você, olha, isso é super legal, você falar, não, realmente, dentro de você saber que é legal, mas você ficar agradecido, claro, né, para não soar como arrogante, mas você saber que você tem esses recursos disponíveis e não ser descoberto por outras pessoas, né? Nossa, é mesmo? Eu sou legal? Então, fulano está dizendo que eu sou legal, então eu devo ser legal. Agora imagina se a pessoa faz o contrário. Você é isso, você é um mala. Ai, meu Deus, eu sou um mala, então acabou minha vida, né? Então, assim, gente, esses recursos a gente desenvolve, é um dos recursos desenvolvidos em psicoterapia. Claro, vai depender muito de algumas variáveis, da predisposição que você tem para desenvolver isso. Mas para tudo que a gente está conversando, claro, a gente não pode de uma maneira generalista falar para você, olha, faça isso que vai dar certo. Porque a gente não pode, inclusive é até antiético a gente fazer isso. A gente está trazendo questões do dia a dia, do cotidiano das pessoas, de uma forma sucinta, para trazer reflexão nas pessoas. A nossa ideia é essa, é desenvolver as suas potencialidades. E a psicoterapia é um desses caminhos, né, Paulo? Inclusive a gente escolheu esse tema hoje porque a gente não percebe esse tipo de atitudes. E você às vezes está nos ouvindo e pode até pensar, puxa, não, mas não é bem assim e tal. Às vezes a gente precisa de um apoio tal. A gente não está excluindo a ideia de um apoio, de uma pessoa que possa colaborar, de familiares, de amigos. Imagina, a nossa vida ela é muito mais bem vivida quando nós temos apoio. Já diz muitas pessoas, muitos estudiosos da área da personalidade, muitos estudiosos da área da psicologia, de que um ser humano não se forma se não tiver a outra pessoa ao lado. Claro que não, porque é através da transmissão de conhecimentos, de cultura, inclusive transmissão genética hereditária que a gente se forma. É através da convivência, né? Quem nos afirma também são as outras pessoas. Isso é verdade, isso jamais pode ser excluído. O problema é quando nós apenas nos afirmamos através de outras pessoas, que esse é o problema que o Thiago tá falando. Então imagine, né? Imagine nós no processo de desenvolvimento, Thiago, em que nós somos ali criança, totalmente dependentes dos pais, totalmente dependentes dos nossos cuidadores, das pessoas que estão com a gente. Imagine então nesse processo de crescimento, a gente vai então, ou se espera que a gente vai criando cada vez mais autonomia. Inclusive, quando alguém não cria autonomia, isso pode estar demonstrando que existem grandes problemas ali, em função de várias coisas, né? Então, é importante que a gente ganhe autonomia motora, não é verdade? Aprenda a andar, aprenda a falar. É importante que a gente crie autonomia cognitiva, aprenda a criar processos de abstração, que é esperado na fase infantil, que a gente vai crescendo com todas essas potencialidades, a tal ponto que a gente possa também criar autonomia e criar pertencimento às responsabilidades e ao mundo que nos rodeia. Então, todas as vezes que nós estamos inseridos em contextos sociais, é importante que a gente tenha um papel ali. E todas as vezes que eu tento fugir disso, é um grande problema. E todos esses exemplos que nós demos, como de relacionamento, como um problema financeiro, pode se aplicar a qualquer outra coisa que a gente pode fugir. Então, imaginemos ainda hoje de manhã, a gente falava sobre isso. Imaginemos então uma pessoa com problema de saúde. Ela está doente e ela precisa de ajuda. E às vezes ela não consegue ter esse tipo de atitude e vai deixando
que outras pessoas vão tendo por ela. Claro, existe a família, o apoio e tudo mais, mas aonde está a responsabilidade dela? Ela pode estar enfraquecida, pode se sentir totalmente fragmentada, né? Mas, de qualquer forma, isso vai mostrando que a gente, de certa maneira, vai se enfraquecendo em relação às nossas potencialidades. E aí é o momento de perceber, puxa, se eu não estou conseguindo tomar decisões, porque é esperado que eu tenha autonomia ao longo do meu processo de crescimento, ao longo do meu processo de desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento da personalidade, eu preciso estar atento, que é o que a gente está aqui falando hoje, né? Pois é, então assim, indo pela linha que o Pablo estava falando agora há pouco, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Qual que é a hora de você perceber que isso não está legal na sua vida? Né? Porque se você vai levando a vida desse jeito, né, sempre tendo um respaldo por trás, o respaldo, como é que você vai saber qual que é a hora que é? Que o respaldo faz parte, as pessoas estão lá para te apoiar, porque é sua família, porque é seu amigo, porque é sua mãe, seu tio, gosta de você. Até que hora isso é legal, isso faz parte do desenvolvimento, e que hora que isso vira, vamos dizer, patológico. Então assim, é um exemplo que a gente usa para tudo, né? Principalmente em psicologia, para as pessoas refletirem o quanto as relações, o quanto os conflitos eles estão de uma maneira positiva ou se você está levando de uma maneira nociva. É quando isso começa a trazer prejuízo para você. Se, por exemplo, se você, como no exemplo que a gente deu agora há pouco das dívidas, se você faz dívidas, vamos supor, eu quero comprar um negócio, comprei uma televisão, parcelei em 12 vezes. Puxa, perdi o emprego, as 2 últimas eu não consegui pagar, meu pai pagou para mim. Ok, isso faz parte da vida. Todo mundo um dia precisa de uma ajuda e as pessoas elas estão esperando isso, né? Agora, se por exemplo, você percebe que todas as compras que você faz, as pessoas já falam, ih, você comprou de novo? Mas o que você comprou agora? Mas você vai ter dinheiro para pagar isso aí? Mas como é que fica isso? Se você delega as suas coisas para outras pessoas contra a vontade das pessoas, né, se isso gera conflito para você, se isso gera um incômodo para você, se você começa a ficar incomodado emocionalmente com isso, você vê que isso está causando prejuízo nas suas relações, vale a pena você dar uma refletida sobre isso. Tudo que traz prejuízo, a gente tem que levantar uma antena aí e ficar preocupado e pensar em relação a isso. E nesse caso, para ser bem específico, que tipo de prejuízo? Então, por exemplo, uma pessoa que vai vivendo, terceirizando as responsabilidades, como a gente estava comentando, ela vai o tempo todo procurando apoio. Mas é um tipo de apoio que realmente vai isentando ela. E também ela vai se sentindo completamente desassistida, mesmo que esses apoios também às vezes venham. Ela tem dificuldade, por exemplo, de demonstrar sua opinião diante de uma situação em que ela interprete importante, e aí ela tem medo de que, por exemplo, perca apoio, representatividade, que as pessoas não olhem para ela com carinho e tudo mais. Ou seja, o que acontece é que uma pessoa que vai vivendo dessa forma, ela vai cada vez mais se acostumando com a ideia, se é que a gente pode dizer assim, mas ela vai vivendo o tempo todo esperando que alguém faça alguma coisa por ela. E ela vive até com uma ideia de insatisfação e de indignação, de que as pessoas não olham para ela, de que ela não tem a atenção que merece e tudo mais. Quando não, se ela não consegue manifestar isso, ela vai se isolando. Vai se isolando e vai percebendo que esse tipo de comportamento não vem, e aí ela vai tendo ideias de que ela não é tão importante, afinal de contas, ninguém está dando atenção para ela. Ou seja, é uma série de coisas, né? Além dos exemplos anteriores que nós demos, também são desdobramentos como esses que vão ocorrendo, né? Pois é, isso inclusive pode até, né, Pablo, gerar um processo depressivo, né? Sim. Porque a pessoa ela acaba pensando, ela acaba gerando pensamentos de que ela não é importante, ela acaba desvalorizando um monte de coisas que as pessoas fazem por ela, e ela acaba levando só as negativas, né, as coisas que não fazem por ela. É aí que entra uma coisa que a gente estava até batendo papo ali na salinha antes de entrar no ar, da autenticidade, né? Quanto que você é autêntico quando você faz isso? Né? Quando você terceiriza as coisas da sua vida para outras pessoas, o quanto que você está sendo autêntico?
né? Ser autêntico é você responder à sua essência, né? Você responder aquilo que seria bom para você, aquilo que seria bom para o seu desenvolvimento, né? Então, se você depende sempre de ações de outras pessoas, o seu desenvolvimento ele está falho, né? Ele, por algum motivo que a gente não sabe qual, né? É claro, a gente está falando de uma maneira, a gente está falando para muitas pessoas, mas se isso está batendo em você, está chegando até você, pensa comigo, será que não era um momento de você fazer uma reflexão individual sobre isso, né? Se as realizações da sua vida elas acontecem principalmente porque tem a interferência de uma outra pessoa para as coisas acontecerem de fato, é porque talvez você não seja protagonista. E, claro, que nem sempre você vai ser o protagonista, né? A gente não consegue ser o protagonista o tempo todo. Mas é muito interessante você tentar ser, né? Na maioria das vezes. Porque a vida é sua, né? Tem certas coisas que ninguém vai poder fazer por você. E isso é um bom desenvolvimento de uma boa saúde mental. Você conseguir realizar as coisas que você se propõe a fazer. Tendo a ajuda de algumas pessoas, sim, até certo ponto. Né? Alguém, por exemplo, Pablo, quero ir no banheiro, como é que eu faço? O Pablo pode falar para mim, Thiago, o banheiro é ali, você vai sair, vai virar à direita ali, a portinha e tal. Mas quem vai ter que chegar lá no banheiro e fazer sou eu. Não é verdade? É uma metáfora aí, mas a gente tem que pensar por esse ponto. A ajuda das pessoas ela é necessária, mas quem tem que ir lá na hora H fazer e não pode terceirizar é cada um. O educador Paulo Freire, um educador brasileiro importantíssimo, né, para a nossa história, ele falava muito sobre protagonismo, que foi a palavra que o Thiago trouxe aqui. E ele dizia coisas mais ou menos do tipo que estar na vida, estar envolvido com a vida, imagina-se que devíamos também estar envolvido com o protagonismo. Ele falou muito, né, isso na linha da educação e tudo mais, mas na linha também de manifestações sociais, de participação social, em que ele falava que nós devemos, por conseguinte, por consequência da vida, estarmos envolvidos com o nosso protagonismo, né? Como o Thiago falou, é um protagonismo que muitas vezes vai ter a participação de outras pessoas, mas o protagonismo significa responsabilidade pelas minhas coisas, pela minha vida, de uma maneira em que eu me aproprio de fato pelo que eu sou, pelas coisas que eu tenho, pelas responsabilidades que eu pretendo e tenho, né? E que eu quero fazer da minha vida, né? As coisas que eu quero planejar para a minha vida. Uma outra coisa importante aí, Thiago, é que às vezes acontece também o processo de transtorno relacionado à personalidade, né? Existe dentro dessa questão de patologia, um transtorno de personalidade dependente, que é um pouco disso que a gente está falando de uma maneira mais acentuada, né? Então, por exemplo, a dificuldade de tomar decisões cotidianas, de assumir as responsabilidades, né, do dia a dia, tem dificuldade de manifestar o desacordo em relação às coisas, né, que ela está envolvida, tem dificuldade de iniciar projetos, né? Tem dificuldade de iniciar projetos, isso é uma coisa muito interessante. Falta de energia, falta de motivação, se sente desamparada, sozinha, são coisas que vai levando a pessoa a pensar nessa questão de transtorno. É importante também a gente refletir caso alguém esteja se identificando com tudo isso. Mas como sair de tudo isso, né, Thiago? Desenvolvendo a personalidade, desenvolvendo aspectos pessoais. E, como o Thiago falou, para esse tipo de caso, realmente, um processo de psicoterapia, o processo de autoconhecimento é muito importante para que a gente possa crescer e se desenvolver. E olha, é bem possível, bem possível. Bom, gente, passou voando, né? Passou muito rápido. Agradecemos aí a todos que estão conosco, acompanhando a gente. Segunda-feira que vem tem mais. Quiser deixar alguma sugestão de pauta, de tema, alguma dúvida, pode deixar em inbox, tanto no Psicopapo quanto na página do Show do Figueiredo. Agradecemos aí a sua audiência, agradecemos todos que estão acompanhando a gente. E lembre-se, gente, que o desenvolvimento é o seu maior recurso. Entre em nossa página www.desenvolvendopersonalidade.com.br e acesse muitos materiais lá que vai ajudar você na sua reflexão. Um abraço bem querido a todos. Bom, um abraço, boa tarde para vocês, até segunda que vem. Tchau, tchau. Tchau.